pessoal, tudo bem? Vamos começar aqui o vídeo de correção da quarta questão do nosso simulado de política internacional. Se você ainda não viu os vídeos das questões anteriores, dê uma olhada aqui nos vídeos do canal e, claro, se você ainda não estiver inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para receber uma notificação toda vez que tiver um novo vídeo publicado, inclusive os próximos vídeos de correção das questões seguintes do nosso simulado. Vamos à questão número 4. Pelo menos desde o início do século XX, em que pese em alguns momentos de distanciamento, o relacionamento com os Estados Unidos da América tem ocupado lugar de destaque na agenda da política externa brasileira. Considerando a política externa norte-americana e as relações bilaterais entre o Brasil e os Estados Unidos, julgue os itens a seguir. Esses são temas que caem bastante na prova de política internacional do CACD, tanto política externa dos Estados Unidos, quanto também relações do Brasil com os Estados Unidos, tanto histórica quanto atualmente. Vamos aos itens dessa questão. Item 1. O Brasil e os Estados Unidos votaram contra a resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas que, em 1971, reconheceu a legitimidade dos representantes do governo da República Popular da China na ONU em substituição aos representantes de Chiang Kai-shek. Bem, a China é um membro fundador da ONU. A China participou da Conferência de São Francisco e ingressou desde o princípio como um dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em 1949 ocorreu a Revolução Chinesa, ocasião em que foi proclamada a República Popular da China, a RPC, liderada por Mao Tse-tung. Depois da Revolução, Chiang Kai-shek, um membro do partido Kuomintang e presidente da República da China, mudou-se para a ilha de Taiwan e, a partir de então, houve a divisão de 2 Chinas. A República Popular da China, ou China Comunista, ou China Continental, a RPC, liderada por Mao Tse-tung, e a República da China, liderada por Chiang Kai-shek, instalada em Taiwan. A República da China continuou ocupando o assento que cabia à China nas Nações Unidas, até que, em 1971, houve uma votação na Assembleia Geral da ONU sobre a mudança de representação da China, dos representantes da República da China de Chiang Kai-shek, e a admissão dos representantes da República Popular da China na ONU. Essa resolução foi aprovada, foi a resolução número 2758 da Assembleia Geral de 1971, e a partir de então, o assento da China na ONU passou a ser ocupado por representantes da RPC, e assim permanece, claro, até os dias atuais. Nessa época, no início da década de 70, o Brasil e os Estados Unidos ainda mantinham relações diplomáticas com a República da China e não com a RPC. O Brasil só estabeleceu relações diplomáticas com a RPC em 74 e os Estados Unidos 5 anos depois, em 79. Então, nessa votação, lá na Assembleia Geral da ONU, em 1971, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos votaram contra a admissão dos representantes da RPC em substituição aos representantes da República da China, de Chiang Kai-shek. Mesmo com a oposição do Brasil e dos Estados Unidos, essa resolução foi aprovada com 76 votos favoráveis dos 131 membros da ONU à época. E esse item, portanto, está certo. Para consultar como foi a votação de quaisquer resoluções da história das Nações Unidas, na Assembleia Geral especificamente, é possível entrar na página da ONU, existe uma página específica para isso, e o link para essa página está no material aqui disponível na descrição do vídeo, e nessa página, UNGA Voting Records, você consegue digitar o código da resolução e aí verificar qual foi a votação de cada um dos membros da ONU naquela resolução, naquela ocasião. Então fica uma sugestão aí para a conferência de quais foram os votos do Brasil ou de outros países em diversas resoluções, em quaisquer resoluções que você quiser da história da Assembleia Geral. Item 2. A proposta de resolução recentemente apresentada pelos Estados Unidos ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, propondo a extensão do embargo de armas convencionais ao Irã para além de outubro de 2020, recebeu um número de votos favoráveis suficiente para sua aprovação, mas foi vetada pela China e pela Rússia.
Bem, em 2015, os países do P5+1, ou seja, os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança, mais a Alemanha, assinaram um acordo com o Irã a respeito do programa nuclear iraniano. Foi o chamado Plano de Ação Conjunto Abrangente, na sigla em inglês JCPOA. Então, após a adoção do JCPOA, o Conselho de Segurança da ONU adotou, por unanimidade, uma resolução, que foi a Resolução 2231 de 2015, que endossou o JCPOA e previu o processo de retirada das sanções que já haviam sido adotadas pelo Conselho de Segurança contra o Irã. Entre diversos outros dispositivos, essa Resolução 2231 previu a retirada do embargo sobre o comércio de armas com o Irã em um prazo de 5 anos, o que se daria em outubro de 2020. Então, em agosto de 2020, os Estados Unidos apresentaram uma proposta de resolução ao Conselho para estender essas restrições de vendas de armas ao Irã no contexto da política de pressão máxima adotada pelo governo norte-americano contra o Irã. Mas essa proposta dos Estados Unidos não foi aprovada. Ela teve apenas 2 votos favoráveis, 11 abstenções e 2 votos contrários. O número mínimo de votos para aprovação de uma resolução pelo Conselho de Segurança é de 9 votos. Além disso, no caso de resoluções como esta, se qualquer um dos membros permanentes do Conselho de Segurança votar contra, isso configura um veto, ainda que a proposta tenha atingido o quórum de 9 votos favoráveis que é necessário para aprovação. China e Rússia votaram contra essa proposta, então ela não passaria, mesmo que alcançasse o mínimo de 9 votos favoráveis entre os demais membros, mas houve um número alto de abstenções, como mencionei agora há pouco. Então o item está errado, já que a proposta não recebeu o número de votos favoráveis necessário, no mínimo 9, para sua aprovação. Então, este item está errado. Item 3. O primeiro acordo sobre salvaguardas tecnológicas, celebrado por Brasil e Estados Unidos em 2000, foi objeto de duras críticas no Congresso Nacional Brasileiro. O texto desse acordo enfrentou objeções de parlamentares brasileiros que pontuaram seu desequilíbrio e sua assimetria em matéria de obrigações, contendo cláusulas que atentariam contra a soberania nacional. Em 2000, de fato, o Brasil e os Estados Unidos assinaram o primeiro acordo sobre salvaguardas tecnológicas, mas à época o acordo não chegou a ser aprovado pelo Congresso brasileiro, o que fez que o Brasil não pudesse ratificar esse acordo, já que é necessário inicialmente o referendo congressual, a aprovação pelo Congresso para a ratificação pelo Executivo. Entre as principais críticas que foram apresentadas naquela época por parlamentares brasileiros, se incluíram justamente aquelas que estão mencionadas neste item, que esse acordo seria desequilibrado, assimétrico em matéria de obrigações e conteria cláusulas que, na visão desses parlamentares, atentariam contra a soberania nacional. Então, diante disso, houve muito debate à época, mas o acordo não foi aprovado pelo Congresso, então foi, de certo modo, deixado de lado. Mais recentemente, o Brasil e os Estados Unidos retomaram a negociação de um acordo sobre salvaguardas tecnológicas, buscando superar os problemas que haviam sido identificados naquele primeiro acordo que nunca entrou em vigor. E, finalmente, o AST, o novo acordo, foi assinado em 2019 e foi ratificado pelo Brasil e entrou em vigor também tudo no mesmo ano. O objetivo do AST, que entrou em vigor, portanto, em 2019, é proteger tecnologias em operações de lançamento que sejam realizadas a partir do Centro Espacial de Alcântara, no Maranhão, de qualquer país de nacionalidade, mas que contenham sistemas ou componentes de origem norte-americana. Sem esse tipo de acordo, não seria possível o lançamento desse tipo de material. Então, o item está correto, de fato, naquele acordo lá foram pontuados esses problemas que na negociação do novo acordo, aquele que foi finalmente concluído em 2019, se buscou corrigir. Então, diante disso, o acordo foi aprovado, foi ratificado pelo Brasil e entrou em vigor em 2019. O item está certo. Por fim, o item 4.
Os óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos, responderam por mais de um quarto das importações brasileiras provenientes dos Estados Unidos em 2019. Nesse ano, os Estados Unidos foram a segunda principal origem das importações brasileiras desse produto, atrás apenas da Arábia Saudita. Bem, os óleos combustíveis de petróleo ou de minerais betuminosos, exceto óleos brutos, são de fato o principal produto de importação proveniente dos Estados Unidos para o Brasil. Foi assim em 2019 e permanece assim em 2020, pelo menos até o momento. Em 2019, 28% das importações do Brasil provenientes dos Estados Unidos foram apenas desse produto. Então, a primeira parte do item está certa. O erro está na parte final, porque os Estados Unidos estão disparados à frente como a principal origem das importações desse produto pelo Brasil. Veja na imagem aqui do lado, quase 2/3 das importações desse produto pelo Brasil em 2019 vieram dos Estados Unidos. A Arábia Saudita, que é mencionada aí no item, está longe, forneceu apenas 1% das importações feitas pelo Brasil desse produto em 2019. O que o Brasil, aliás, mais importa da Arábia Saudita são os óleos brutos de petróleo ou de minerais betuminosos crus, e aí sim a Arábia Saudita foi o principal fornecedor desse produto para o Brasil em 2019, com a Argélia em segundo lugar e os Estados Unidos em terceiro. Em 2020, o ano ainda não terminou, mas os Estados Unidos estão na frente nesse produto também como origem das importações realizadas pelo Brasil. Para saber mais sobre esses dados comerciais ou outros também relacionados a temas de comércio exterior brasileiro, a melhor fonte é a página ComExVis, ou ComExStat, que é mantida pelo Ministério da Economia. Os dados são atualizados todos os meses e são bastante completos. E, inclusive, a página do ComExVis foi claramente usada como referência para a formulação de questões do TPS de Política Internacional em anos anteriores, inclusive quanto à categorização aí dos nomes de produtos e da incidência de déficits e superávites na balança comercial brasileira. Então, é uma fonte importante, uma fonte oficial e uma fonte importante de estudos em política internacional. Você encontra o link para o ComExVis também no material para download que está disponível aqui na descrição do vídeo. Para terminar, então, algumas leituras sugeridas sobre relações atuais do Brasil e dos Estados Unidos, históricas também, foi publicada na última edição dos Cadernos de Política Exterior da FUNAG, a Fundação Alexandre de Gusmão, vinculada ao Itamaraty, um artigo chamado O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas Brasil-Estados Unidos e o Centro Espacial de Alcântara, de Alessandro Candês e Benhur Viana, e foi inclusive neste texto, neste artigo, que eu me inspirei para fazer o item dessa questão que falava sobre o primeiro AST. Então fica como uma sugestão para estudar tanto o primeiro AST lá de 2000, quanto principalmente o AST que foi assinado em 2019, as implicações desse acordo para a política externa brasileira e também para o relacionamento bilateral com os Estados Unidos. Além disso, duas fontes oficiais que eu acho que não podem faltar nos estudos sobre o relacionamento bilateral são justamente as páginas na internet do Itamaraty e do Departamento de Estado dos Estados Unidos. No caso do Itamaraty, a página que fala sobre os Estados Unidos, que trata das relações históricas e atuais entre os dois países, e na página do Departamento de Estado, aquela que fala sobre as relações dos Estados Unidos com o Brasil. São aí duas boas fontes oficiais sobre o relacionamento bilateral. Então, essa foi a nossa quarta questão do simulado, em que falamos sobre as relações do Brasil com os Estados Unidos e também política externa norte-americana. E na próxima questão, na questão número 5, nós vamos tratar de relações do Brasil com os demais países das Américas. Nos vemos lá. Um abraço e tchau!